Escorpião, eu sinto que as coisas aqui estão ficando muito quente. Ainda mais com o arcano da carta do diabo. Parece que tem gente aqui que vai descobrir nos próximos 20 minutos o que está gerando e deixando você sobrecarregado, sobrecarregada. E talvez isso aqui venha de uma projeção de uma outra realidade que você vai descobrir hoje no Conselho do Santi Tarô 22. Parece uma questão muito específica que te leva para outra realidade, que te leva para uma Matrix e que você vai aprender que não precisa mais se importar tanto com tais questões como essas. Hoje você vai entender como seguir em frente. Você vai ter a noção de quem você é. Se nós estamos fazendo bem ou mal para os outros, para a gente mesmo. E eu digo isso referente ao arquétipo que traz essa dualidade. Essa dualidade existe na vida. Yin, Yang, o Sol, a Lua, racional, emocional. Você está tentando redescobrir quem você é de fato, porque todos nós carregamos algo muito específico. E o que nós carregamos são duas forças letais ao nosso crescimento pessoal que pode estar vindo à tona com esse arquétipo. Que tipo de forças são essas que você vai ter que identificar comigo nesse tempo exato que eu te passei? Primeira delas, o medo e a dependência. Ou seja, tudo aquilo que deixa a gente aprisionado na sensação de submissão. Esse arquétipo fala de situações complexas. Então, sim, há uma complexidade ou algum tipo de tentação que você não sabe muito bem como lidar. Como dizer não. O diabo é uma carta negativa. É uma carta que fala não. É claro que pode se misturar aqui com muitos desejos humanos, que a gente não consegue controlar, que alguns deles precisam ser reavaliados. E eu arrisco a dizer que pode ser até uma área da sexualidade bloqueada. Vamos descobrir um pouco mais disso lá pela frente, mas quem pular etapas não vai conseguir montar o quebra-cabeça. Parece que pessoas estão sentindo inseridas numa onda de desorientação e talvez por isso apareça aqui a carta da árvore, baralho cigano, representando aqui o naipe. 7 de copas, que fala sobre o nosso amadurecimento, sobre o nosso crescimento e que você está diante de uma escolha, de uma ideia, de um desejo que você não consegue organizar completamente. A árvore ela não cresce tentando produzir todos os frutos de uma vez, leva tempo. Leva tempo para que você veja as escolhas. No lado sombra nós temos aqui a carta do jardim representando o 8 de espadas, que fala mais sobre o teu mundo externo, né, da exposição que você está tendo a pessoas, a ambientes, a sociedades. Então tem uma possibilidade de você estar permitindo que um ambiente externo influencie demais
aquilo que você acredita mais nos outros do que a si próprio. E o conselho final, nós temos aqui a âncora representando o naipe 9 de espadas. Para de ficar ali colocando em risco a tua estabilidade, alimentando mentalmente aquilo que está roubando a tua paz. Aqui me mostra, juntando aqui uma preocupação, talvez um pensamento repetitivo, um medo antecipado, e isso consequentemente influencia as tuas noites que estão sendo mal dormidas, a tua mente sempre continuando trabalhando e trabalhando. Pessoas aqui para esquecer algo estão fazendo do trabalho para casa, da casa para o trabalho. É importante você ter essa gana de vencer, de trabalhar, mas o teu corpo também precisa descansar. Você precisa se estabilizar. Então não toma nenhum tipo de decisão importante no auge da ansiedade. Porque dá para sentir, juntando tanto o tarô com o baralho cigano, que isso pode estar acontecendo. Preciso que você escreva a data do seu nascimento, a cidade, o país, para eu entender o quão global é a nossa audiência. Não tenta resolver amanhã uma situação que você ficou durante a noite toda, bolando na cama. Não transforma uma possibilidade que você vai ter naquela sensação de não vai dar certo, sabe? Quando você entra naquela redoma só de pensar em coisas negativas, porque você acaba atraindo isso. Não permita que a sua mente crie 10 vezes mais um problema, um acontecimento que ainda não aconteceu, que você está gerando, sabe-se lá da onde, talvez pelos estímulos que você vem tendo, dos ambientes que você vem frequentando, do noticiário pesado que você vem assimilando das redes. Então, isso me traz também sobre um detox de pessoas mal intencionadas no trabalho, um detox de redes sociais. Tudo me vem aqui energia terrena, né? Energia muito forte de Capricórnio. Capricórnio é aquele que mantém os pés no chão. Verifica no teu mapa astral aonde você tem Capricórnio, em qual casa ele cai, se tem signo, se tem outros planetas ao lado dele. Porque é lá onde você vai ter que trabalhar melhor essa tua rotina, esses teus desejos, essas tuas repressões, que colocam em risco, em cheio, a tua estabilidade. Desbloqueia o primeiro decreto da sua leitura escrevendo: ancoro bons presságios. Ancoro bons presságios. Existe sim um momento em que você vai conseguir focar nas possibilidades, porém, presta atenção bastante ao mundo externo, porque ele pode estar te confundindo com a miragem, com a pegadinha, com uma ilusão, com algo que tira você da sua percepção, com algo que faz você duvidar do seu talento. Nós estamos aqui nesses 20 minutos para buscar a solução para os escorpianos. E eu, como tarotista, eu tenho que ver a dualidade que existe. Lado luz e lado sombra. É a partir daí que você vai conseguir trabalhar melhor as tuas inseguranças. E talvez alguma coisa ainda esteja aqui indefinida. De uma pessoa, de um trabalho, de uma situação financeira,
E é justamente o porquê hoje você vai entender como amadurecer. Não se force a nada, não se força uma resposta, apenas para acabar com essa ansiedade. Porque às vezes, quanto mais a gente tenta fazer na pressa para decidir, é justamente aquilo que produz uma das maiores escolhas equivocadas. Já manifesta isso para você se livrar. Me livro de escolha equivocada. Me livro de escolha equivocada. Para você continuar recebendo essa enxurrada de informação, de boas energias, certifica-se de você estar inscrito no nosso canal. Certifica-se de você enviar, compartilhar essa leitura com alguém do teu mesmo signo ou alguém que precisa de uma mensagem como essa. Porque eu te garanto, depois que você enviar, você será recompensado 10 vezes por estar não só pensando em si, mas ajudando ao próximo e a nossa comunidade. É nessa fase de querer trazer estabilidade para si e para os outros que vocês devem escolher. Escolha a realidade antes da fantasia. Isso deve ser o teu lema. O teu lema nesse segundo semestre de 2026, em que nós vamos fazer a diferença antes desse ano acabar. E essa energia que abre, ela não veio à tona. Ela veio para que você identifique o que está representando na sua vida uma amarra, um bloqueio, o que está prendendo o seu dinheiro, a tua prosperidade, porque está chegando o momento das decisões mais importantes da sua vida. Se você sentiu nos últimos dias que o dinheiro simplesmente não rendia, que o dinheiro não ficava nas suas mãos, nós temos aqui a maior oportunidade. Que tipo de dívida a gente está deixando acumular? Que tipo de juros exorbitante a gente está pagando? Porque algumas dívidas parecem ser maior do que deveria e a gente está acordando sobre esse tipo de situação. Mas ao mesmo tempo isso pode ser uma amostra que o teu poder ele está escondido. Você, escorpiano, é um signo de água profunda, água intensa. E esse arquétipo ele fala diretamente para que você transforme a sua casa 10, que é a sua vida financeira. O que isso significa? Você está diante de escolhas, se você vai continuar preso a um ciclo de gastos, de empréstimos com bancos mal planejados, a dependência, ou se finalmente você vai romper essas correntes. Qual das duas opções representa a próxima leitura que você quer? Você quer romper com todo tipo de gasto pessoal, emocional, mental que estão causando, ou opção 2? Você vai assumir o controle, só que não sabe como começar. Escrevendo 1 ou 2, eu vou entender as leituras futuras que você quer que eu traga no nosso canal. As cartas aqui estão indicando uma oportunidade de você se aproximar de pessoas que realmente possam te trazer uma melhoria, uma qualificação, um salário melhor, uma parceria mais ajustada, não aquela parceria que a troca é desequilibrada.
em que você entra com a mão de obra e que o outro não faz o papel dele, não executa com maestria aquilo que foi acordado na parceria, na venda, na divulgação do produto, nas mídias sociais, nas redes sociais. Então, se você tem aqui uma franquia, uma sociedade, se você fez algum tipo de arrendamento, ambos precisam trabalhar com a mesma energia, com a mesma intensidade, com a mesma mentalidade. Ou se rompe de uma vez por todas essa franquia que não está funcionando. Haja com disciplina, porque é isso que a energia capricorniana ela exige. E eu não sei porquê, me vem aqui uma sensação de que vocês tiveram desde crianças a amadurecer muito cedo. Talvez porque vocês tinham fantasmas que assombravam você de ter que adiar ainda mais os teus sonhos, e isso te fez se envolver num projeto financeiro, trabalhar muito cedo, não desperdiçar tua energia às vezes com aquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer, mas em paralelo você perdeu grandes momentos da infância, de brincar, e é como se você quisesse trazer essa segurança financeira, material, para voltar a usufruir o melhor da vida. Mas você pode fazer os dois, trabalhar, se dedicar e também usufruir o melhor da vida, tendo uma mentalidade diferente e não que te aprisiona. Então tem pessoas querendo aumentar a renda aqui. Isso pode ser um dos pontos mais importantes aqui, pendentes em relação ao que você vai conseguir quitar uma negociação que estava em aberto, o empréstimo, o financiamento. E também pede cautela aqui com o diabo também, que fala sobre a assinatura de contrato, porque pode haver uma cláusula que pode ser uma pegadinha, que pode ter inclusive pessoas se aproximando para você fazer um outro empréstimo para pagar uma dívida, e quando você vai ver essa empresa que pegou as tuas outras dívidas, está cobrando um valor exorbitante. Então, cuidado com essas renegociações, presta muita atenção, porque o diabo, quando se fala de contrato, ele precisa ver as pequenas letras e às vezes verificar até o final e ainda enviar para alguém especializado. Dá para ver que vocês estão muito atentos ao que vocês querem investir, e isso pode estar aqui muito forte em questões legais, em vínculos formais. Não faz nenhum tipo de contrato de boca. Se você tem aqui uma forma de trabalhar autônoma, registra tudo por e-mail, tá? Comprovantes você guarda, porque se você for a entrar em algum tipo de processo de direito, você com as suas provas, você vai conseguir provar aquilo que você fala, e não fica só a sua palavra contra a da outra pessoa. Para resolver isso, a gente precisa encarar o problema. A gente precisa conhecer a sombra. É justamente o que você está tomando cuidado, em vez de negá-la. Negá-la com gastos extras, com gastos supérfluos, com coisas que não trazem para você retorno e garantias financeiras, emocionais. E se você está sentindo algum tipo de desconsideração da maneira como te tratam, isso pode ser um padrão que alguém vem projetando da infância deles e replicam isso em você. Só que você está pegando essa sombra e se curando. Tem a cura para um trabalho de sombra aqui, que já está no caminho para que você encontre a solução.
E muitas das vezes esse arquétipo exige que a gente reconheça os nossos desejos, as nossas necessidades, sem ter vergonha, sem ter culpa. Decreta isso: eu elimino a culpa. Eu elimino a culpa. Ou seja, tenha honestidade com você, com os outros. Coloca ali as suas verdadeiras intenções. E lógico, não permita que ninguém manipule você. E muito menos faça com que os outros manipulem para obter o que desejam, passando por cima dos outros, passando por cima de você. Ao mesmo tempo, eu sinto que vocês estão conseguindo resistir a caminhos fáceis que vão te oferecer, que vão te ofertar, se é que alguém já não fez essa proposta para você. Você sabe que todo caminho fácil traz uma consequência. E algumas dessas consequências podem ser negativas, não na hora, mas a longo prazo. Sabe aquela pessoa que surge dizendo: eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar amor, eu vou te dar sucesso, eu vou te dar tudo o que você quiser, e depois não é nada do que ele ou ela falou da boca para fora. Depois que o teu trabalho de sombra ele for realizado, no decorrer aqui dessa imersão que a gente está fazendo, que é uma parte introdutória, você sairá daqui muito melhor. Inclusive, eu queria te parabenizar por você ter chegado até aqui. Eu já sinto você meu consulente. É claro que algumas pessoas pode ser por essa informação de olhar para as sombras que eu estou te disponibilizando, que para encontrar essa cura vai levar meses, vai levar anos. Isso vai depender do quão disposto você está para olhar para elas. Se você precisar fazer uma regressão de eventos traumáticos, faça. Faça, porque é a partir daí que você vai ter o X da questão. Só depois você vai obter o máximo resultado que chega. Nós podemos estar falando sobre disputa de forças aqui, entre valores, entre relações, que se mistura entre prazer e possessividade. E só você é que pode identificar se você está tendo isso na sua relação, na sua parceria. Por que que eu estou dizendo isso? Esse arquétipo fala de um ciúmes inútil, de uma ligação com muita intensidade, que fica entre paixão e obsessão, controle e dependência. Não estou dizendo que é o seu caso, é você quem precisa analisá-lo. Esse arquétipo ele está te pedindo que você avalie se você está numa situação saudável, ou se você está aqui identificando que tem algo baseado em poder e manipulação. Então reavalia como é que você está tendo aqui certas despesas, certos gastos impulsivos, certas situações desnecessárias de quem tenta te manter de uma forma rigorosa. E eu sinto que ao final dessa mensagem você vai poder dizer um obrigado.
Obrigado porque você vai estar vendo o que será interrompido na sua vida. Pode ser justamente aqui o momento que você vai ver as questões que te causavam um medo traumático e que você encontra o que impedia de você solucionar e tocar a sua cura. Se você está trabalhando, continua totalmente focado nisso. Eu sinto que você vai agradecer pelo seu trabalho, pela tua saúde, por tudo que você está fazendo aqui de muito bem feito para quem estava numa situação de se sentir parado ou se sentir indiferente no ambiente de trabalho. Você vai ter uma resposta que você aguarda em relação àqueles pontos negativos ou perigosos que colocavam em xeque e você numa situação não tão favorável. Então todo esse cuidado que você está tendo de avaliar, de analisar a proposta onde você está inserido, com quem você está passando informações, isso tudo está te preparando para o melhor da vida. Por falar em vida, você pode estar se preparando a usar também uma nova forma de resolver problemas de vidas passadas que talvez inconscientemente você traz. E muitas das vezes a gente nem sabe o que é. Só quando a gente para e olha para esse lado escuro. Muitas vezes a gente nem sabe o que está freando a gente. Se você sente que tem algo sendo interrompido na sua vida, você vai ter uma sensação de resolver o porquê. O porquê que você não consegue concluir nada. O porquê que você não consegue encontrar aqui solução, saída. Tem a ver com a questão do teu passado, onde você vai começar a perceber que você tem tudo e que terá algo muito maior do que você imaginou, do que você sonhou. E aqui é onde está o pulo do gato. Talvez você esteja vivendo uma progressão de uma vida, de uma realidade para outra. Uma sensação de que você está saindo de um estado antigo, que você carregava dentro de você. E hoje você pertence a uma nova realidade. O que você está atravessando aqui é uma espécie de, como eu disse no início, de matrix pessoal, em que você não vai mais repetir os padrões de antigamente, os comportamentos semelhantes, as situações dos mesmos cenários que provocavam você. Você não está com aquela mesma sensação. Eu quero que você faça uma coisa durante essa leitura. Não se apresse para julgar. Você ainda tem muito o que entender pela frente, porque o que você precisa é se importar mais consigo e menos do que as outras pessoas estão fazendo, estão falando. É aquilo que eu sempre digo: permita-se ser mal visto. Se você for tentar controlar o que o outro pensa, o que o outro fala de você, você vai aqui, enlouquecer. A tua situação que está se revelando aqui fala sobre aquilo que a gente coloca determinadas pessoas em pedestal, que a gente entrega um selo para ela falar da nossa vida. Então você está tendo uma noção que antes você não tinha das pessoas que são boas para você e daquelas que são ruins. Então eu vejo numa questão mental, isso pode estar convidando você a olhar de uma maneira mais complexa para você mesmo. Isso vai te ajudar a se sentir mais. Parece que ao mesmo tempo você tem alguém que ama e que traz uma dualidade, que ao mesmo tempo você sente raiva. Talvez por um jeito possessivo, mandão. E você está querendo se libertar desse controle.
Você está tendo aqui algo muito significativo, de questões muito complexas, dessa experiência que você vem tendo nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos dias. Seja no trabalho, numa firma, num processo, com um familiar, com alguém que você se relaciona. Antes, você não conseguia ver isso, mas hoje é notório o que está te aprisionando, o que está criando essa submissão. Essa leitura ela não é para te condenar, pelo contrário. Ela vem a dizer que você conheça a sua sombra. Presta atenção no que está sendo reprimido, porque tem um sonho teu deixado de escanteio, de lado. Você precisa realizar esse desejo. Você precisa encontrar uma maneira de se expressar. Porque o lado sombra do diabo não permite que você se expresse. Não permite que você conquiste, que você chame atenção. Porque sabe, se você fizer isso, você vai ofuscar quem não tem brilho próprio. E o mais interessante é que talvez no primeiro momento você nem acredite. Você pode até pensar que não é possível, mas é justamente aí onde tem a maior surpresa que aparece, que vai fazer você mudar os seus planos. Às vezes você está tão concentrado em uma única possibilidade que não percebe que existe uma outra porta já se movimentando ao teu redor. E é esse algo que está mudando aqui a tua programação. Você pode ter imaginado que uma situação acontecia da forma específica, mas talvez você já tivesse criado essa expectativa. E aqui você está organizando uma decisão, um planejamento, uma mudança, ou até mesmo colocando uma data na sua cabeça. Pois bem, aqui você está mudando o cenário, mudando o plano. Isso pode vir em meio de uma ligação, de uma resposta, de uma mudança de comportamento de alguém. O fato é que nós temos uma oportunidade que surge quando o escorpiano menos espera. E agora tudo irá mudar. Porque simplesmente nada vai exercer poder sobre você. Pode ser uma questão que a gente olha que incomoda a gente profundamente. Justamente onde cai naquela prisão que foi construída por outra pessoa e que a gente permitiu. Às vezes, a gente pode estar sendo alimentado por um pensamento, por uma condição que acha que vai sempre permanecer em determinado lugar. E aí a gente repete o mesmo comportamento pouco a pouco, mas hoje você vai ter gana para transformar a sua situação. Você vai ter gana de se tornar independente. Pentagrama voltado para a terra. E é necessariamente com o arquétipo do diabo que diz que nada mais ficará contra você desde que você encontre o padrão que se repete. Então olha para aquilo que você deseja, mas não admite. Olha para aquilo que você teme perder, muda o teu foco, muda o teu plano. Você não vai nem acreditar no que vai ouvir, mas você está fazendo a diferença, por mais que você não acredite em você. Reconhece que você não está aqui mais como antes, se condenando, porque se a gente entra nesse tipo de apego, a gente começa de uma maneira inocente, vai adentrando, vai mergulhando, e quando vê, para sair de lá se torna muito mais difícil e complicado. Isso pode ser na maneira como a gente gosta de alguém, como a gente gosta de um trabalho, de uma situação.
mas que não traz os verdadeiros frutos, os verdadeiros louros. Então esse momento é do que você deseja manifestar. Porque você está prestes a realizar uma das tuas maiores vitórias: liberdade. Você deve começar a pensar: eu não posso perder isso. Perder o quê? A tua liberdade. Quando surge aquele medo de perder, você já pode começar a aceitar coisas que antes jamais aceitaria. Você está aceitando aqui o silêncio. Você está aceitando aqui, às vezes, até o excesso de trabalho, engolindo sapo, deixando um nó na tua garganta. Então hoje você está vendo as situações que não ferem mais os seus próprios valores. Você está escolhendo não permanecer no medo de sair, porque muita gente que se submete a determinados tipos de comportamento ao lado de alguém com medo de sair, com medo de andar com as próprias pernas. Por isso eu vejo você aqui se resguardando, se programando, fazendo de tudo para você ser independente financeiramente, emocionalmente, para que quando algo não esteja mais funcionando, que você tenha autonomia de fazer sua mala ou de colocar a mala da pessoa para fora. Aqui é como se houvesse a porta da casa, é a serventia para a rua. Você não está mais nesse tipo de prisão que o diabo condiciona a gente. E essa corrente, muitas das vezes, não é o outro que coloca, é a gente que permite, é a gente que cria. Imagina essa corrente. Essa corrente não precisa mais ficar no teu tornozelo. Porque uma vez colocada, vem outra e mais outra. Até que você olha para a sua vida e percebe que está muito afundado, que está atrás de grades que te separam da sua felicidade. E olha, você vem vivendo isso por anos, mas 2026 é o ano da tua mudança profunda que esse arquétipo, que esse arcano traz. Quais são as correntes que você precisa romper? Quais são os modelos dos velhos hábitos, das expectativas, do desejo, das culpas que estão aqui, como uma sirene de advertência na tua mente? Não coloca toda a responsabilidade do que acontece numa entidade externa, porque muita gente cria essa entidade com esse arquétipo, quando na verdade é outra coisa. É o nosso lado sombra, é uma força invisível que a gente deixou muito tempo aqui, debaixo do tapete. Então é preciso olhar para nossa sombra, é preciso escolher muito bem o que a gente quer e não ceder aos impulsos, porque aqui você vai ter a chance de transformar todo tipo de culpa que muita coisa externa vem depositando em você, que fez você perder as melhores oportunidades. Hoje você pode mudar, começar diferente, se responsabilizar por aquilo que precisa, não se punir, recuperar poder. Porque você não vai mais desperdiçar o teu precioso tempo, já que a energia de Capricórnio também fala sobre o tempo. Fala sobre gana por dinheiro, por reconhecimento, por atenção, por poder, por uma resposta. E a tua resposta hoje está aqui nessa leitura. Volta a assumir o controle da situação. O problema aqui é quando querer se transforma em necessidade absoluta. Você está começando a ver o que realmente te faz feliz. E quando você chega lá, e então toda a tua energia está passando a ser direcionada para uma única coisa. E às vezes a gente busca esse escapismo. Como é que a gente busca ele? Trabalhando demais, pensando demais, cobrando demais, se frustrando demais. O que realmente você quer
É o que você vai ter que perguntar na frente do espelho como teu dever de casa. E o que você está tentando provar? Essa pergunta vai te trazer o alívio, porque às vezes a pessoa não quer riqueza, ela quer segurança, ela não quer fama, ela quer reconhecimento. Ela não quer pessoas, ela quer se sentir escolhida. E pode ser justamente aqui onde o diabo te mostra esse desejo. Tem uma relação muito forte aqui de dinheiro e trabalho. O trabalho ele é necessário para a gente construir o que é importante, para a gente pagar água, luz, Wi-Fi, cartão de crédito. Mas existe uma fronteira. Quando o trabalho, arquétipo do diabo, começa a consumir a tua identidade. E você precisa parar e observar. Você trabalha para viver ou vive somente para trabalhar? Essa pode ser uma das segundas perguntas maiores que você vai ter que refletir após essa leitura. Quando você deita a cabeça no seu travesseiro, você deita sem culpa? Você consegue dizer não para quem ultrapassa o limite? Ou acredita que precisa produzir o tempo inteiro para merecer alguma coisa, porque o diabo, ele aparece como aquela voz interna que diz mais. Você ainda não fez o suficiente, você precisa conseguir, você precisa provar. E essa voz, que você não vai acreditar ouvir, está transformando ambição em escravidão. Então coloca limites. Senti a necessidade de retirar mais uma carta e olha aqui, 2 de paus, você vai ter outras opções. Eu falei isso no início da leitura. O mundo estará aqui na palma da sua mão. É que você vai ter o poder de escolher se você vai ficar na mesma ou se você vai mudar essa situação. Você já está planejando o próximo ato, a próxima cena. E olha, eu te garanto, tem uma vastidão aqui de possibilidade, de horizontes em que você finalmente conquista o mundo que você deseja. Olha aqui na frente esse globo terrestre, esse mundo a 1 palmo da tua visão. E essa leitura não acaba aqui. Exatamente por isso eu fiz um vídeo autoexplicativo onde eu falo que vem do céu algo que vai invadir a janela do seu quarto, a resposta. Clica aqui e eu te aguardo lá.